Relatório oficial do julgamento federal de Sean Combs Diddy, 13º dia, data 30 de maio de 2025. Testemunha que continua a depor, Mia, lembrando que Mia é um pseudônimo. O interrogatório será conduzido por Brian Steele, parte da defesa. Imagem pública versus a realidade do assunto, né? Durante o interrogatório, a defesa apresentou algumas publicações antigas feitas por Mia nas redes sociais. Mensagens calorosas, declarações de lealdade e felicitações a Sean Combs. A intenção era mostrar as contradições com o seu depoimento em andamento. Mia responde com clareza e firmeza. As redes sociais mostram o que você precisa ver, o que precisa e que pareça verdade. Eu só queria que todos pensassem que eu estava bem. Eu tinha medo do que poderia acontecer se não demonstrasse lealdade a ele. Em uma das postagens mencionadas, ela agradecia a Combs por mostrar o mundo a ela. Referia-se a uma viagem e a uma mensagem que dizia: ao lado de todo grande homem há uma grande mulher. PS. Desculpe, estava agindo como um louco ontem à noite. Mia explicou. Na noite anterior, ele ameaçou a minha vida por telefone. Aquilo era um pedido de desculpas dele. Manipulação psicológica, trauma e sobrevivência emocional. Perguntada sobre o porquê continuou trabalhando com Combs, Mia responde: porque eu era jovem, manipulava, ansiosa e precisava sobreviver. Não havia ninguém por perto que me dissesse que aquilo era errado. Ela descreveu um estado mental dividido. Tem um cérebro lógico e um cérebro traumatizado. O traumatizado sempre vencia, ou seja, ela suportava tudo aquilo e continuava vivendo, simplesmente isso na explicação dela, né? Diz também que quando Combs estava de bom humor, todos ao redor dele fingiam que nada de ruim existia. Quando ele estava calmo, nós se sentíamos realmente gratos e seguros e fingíamos que o resto não existia ou nunca existiu. Vínculos, presentes simbólicos e gestos forçados, né? A defesa menciona um vídeo enviado por Mia em que ela desejava ali feliz aniversário a Combs. O juiz não permitiu essa exibição, mas autorizou o questionamento. Então ela acaba explicando. Era esperado que eu fizesse aquilo, era como eu sobrevivia naquele ambiente. Eu tinha que mostrar que eu estava sendo dedicada. Também criou um álbum de recortes para presenteá-lo, dizendo: não sabia que dar a alguém que já tinha tudo, quis fazer algo no valor simbólico. Ou seja, na explicação dela, ela não sabia o que dar para o Sean Combs para poder agradecer ele, porque ela tinha que mostrar que ela tinha respeito por ele e tinha lealdade. Então ela acabou fazendo um livro de recorte ali, né? Um álbum de recorte e acabou entregando para ele num valor simbólico, porque basicamente o Sean Combs ele é bilionário, então ele tinha tudo o que ele gostaria de ter. RH, suspensão e chantagem intencional. Mia relatou que após voltar de Las Vegas, ela foi suspensa do seu pagamento. O RH alegou insubordinação. Combs teria dito que ela estava inventando uma história. Ele me ligou do carro e gritou: cala a boca! Apesar da suspensão, ela continuou trabalhando por medo. Temia que Combs a sabotasse profissionalmente, se saísse e dissesse alguma coisa. Ele podia fechar qualquer porta para mim nessa indústria musical. Basicamente o que ele fez ali com a Capricorn Clark, né? Ele fechou todas as portas, então a Mia também tinha esse medo. Controle após a demissão e ameaças de perseguição, né? Diversas mensagens enviadas por Combs e seu segurança de Rock entre 2015 e 2024 foram mostradas ao júri. Em uma delas havia uma mensagem: se você não me ligar agora, foda-se, eu vou contar tudo, nós vamos à guerra. Mia explicou: ele me ameaçou contar a Cassie sobre os meus abusos que ele mesmo cometeu contra mim, como se fosse tudo minha culpa. Imagine só. Quando assinou o contrato com a ABC, recebeu mais ameaças ainda. Responde ela: era o momento mais emocionante da minha carreira e ele tentou tirar isso de mim. Em 2024, Combs voltou a contatá-la.
Preste atenção, eu quero ouvir a sua voz. 10 minutos, só nós dois. Ela respondeu em pânico. Joguei o celular longe. Era como se ele ainda estivesse me caçando. Então, basicamente, ela ficou com muito medo. Basicamente, ele estava perseguindo ela aonde ela fosse. Cruzeiro ST Bart's Yacht, né? Basicamente, a humilhação e ali relação com Kim Potter. Durante o Réveillon de 2010/2011, no iate, Combs ordenou que Mia contasse o dinheiro que estava dentro de um cofre. Irritado com a lentidão dela contar as notas, ele gritou: "É melhor que você comece a aprender a andar sobre as águas, como Jesus, sua vadia." Então, basicamente, era só humilhação atrás de humilhação, né? Apavorada, ela pediu a um tripulante que levasse até a costa antes de uma tempestade se formar. No barco, Kim Potter tentou consolá-la. Mia Potter então disse: "Você não merece isso, Mia." Mas Mia voltou. Seu passaporte estava em posse de Combs e ela não podia sair da ilha sem ele. Então, basicamente, ela virou refém, né? África do Sul, traição, Cassie e represálias. Durante uma viagem na África do Sul, que é a mesma que o Deontay Nash acabou contando, né? Lá, com Cassie Ventura, Mia presenciou um episódio que Cassie parou de atender as ligações de Combs, após descobrir uma traição com uma mulher chamada Gina, que isso também foi citado ontem no depoimento de Nash, né? No vídeo anterior a gente vê muito isso, o Nash contando essa parte da África do Sul e da outra mulher, e o caso da apresentação, né, da Cassie Ventura ao Michael B. Jordan, o ator. Combs descontou sua frustração em Mia, ameaçando arruinar a sua carreira e destruir o seu projeto pessoal com a ABC. Mia responde: "Comecei a ter pesadelos insanos. Senti que ele podia acabar comigo a hora que quisesse." Então ela ficou com muito medo depois daquilo, né? Isolamento absoluto e o medo e o TEPT, que é ali o transtorno, né? Mia revelou que sofria de transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT. Né? E qualquer pergunta simples como onde você está fazia ela congelar dos pés até o fio da cabeça. Diz que passou anos se tratando, sem amigos, sem apoio e sem voz. Ou seja, ela não conseguia falar nada. Tive que implorar para ir ao funeral da minha avó. Não tinha com quem conversar. Era só eu e Deus e um medo. O fim da linha na Revolt e o renascimento pessoal. Mia deixou a empresa em 2017. Pediu inicialmente 10 milhões de dólares, mas fez um acordo e recebeu apenas 200 mil dólares. Só revelou os abusos sexuais anos depois, durante esse processo que está acontecendo. Resposta da Mia: "Eu ia morrer com isso, mas agora alguém está ouvindo tudo o que eu tenho a declarar. Sair parecia a pior coisa do mundo. Hoje vejo que foi a melhor dela, a melhor opção." Mia, ex-assistente de Sean Combs Diddy, que está testemunhando sob seu pseudônimo, ela encerra o seu depoimento. Na semana que vem, os promotores já listaram, nessa tarde, os próximos 4 testemunhas que esperam que depõem no julgamento do magnata da música por tráfico sexual e outros crimes graves, né? Henrique Santos, da rádio iHeart; Ed Garcia, que trabalhava como segurança do Hotel Intercontinental, deve prestar depoimento sobre imunidade; um zelador do hotel; e Frank Pizza, especialista em vídeo forense. Essas vão ser as testemunhas que vão depor aí na próxima semana. Algumas considerações fora do depoimento aí do tribunal, né, que também está acontecendo. Então, o Trump recentemente ele concedeu aí a algumas pessoas o perdão, né, um documento lá que acaba perdoando a pessoa aí de seus crimes. Então é possível também que isso possa vir a acontecer, tá? Isso é uma especulação, tá? Ó, o próprio jornal disse que é uma especulação. Um perdão presidencial. Vamos lá analisar isso. Embora não seja parte do depoimento de Mia, o documento também traz uma notícia paralela. Donald Trump disse que publicamente que pode considerar um perdão a Diddy caso ele seja condenado. Se ele for maltratado,
posso considerar isso. Disse que não fala com Diddy, que é o Sean Combs, há muitos anos, mas que já foi seu amigo próximo. Então isso pode gerar aí, né, implicações políticas e midiáticas para esse processo. Ou seja, o Diddy ele tem várias conexões e em muitas fotos a gente já viu o presidente Trump e a esposa do presidente Trump com Diddy, ou seja, ele tem conexões fora, né? Então, bem na parte da política. Então, eu não vejo que isso possa acontecer, mas há uma brecha de o Diddy em algum momento aí, né? Se ele pode vir a pedir um favor aí, né? Um perdão presidencial ao Trump. E isso pode acontecer, é uma possibilidade, mas por enquanto nada certeza, apenas especulativo. E por hoje a gente termina todos os depoimentos e todos os assuntos paralelos que acabaram aí, né, repercutindo. Mas qualquer novidade na semana que vem sobre o depoimento e o caso de Sean Combs aí se aprofundar mais, a gente vai trazer todas as notícias aqui no canal para vocês.